Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Relatório final da CPI da ciclovia Tim Maia aponta falhas na construção da pista. A CPI também faz recomendações. Uma delas é o envio do relatório ao Ministério Público para auxiliar nas investigações da esfera criminal. Secretaria de Cultura presta contas na Câmara Municipal e apresenta orçamento para 2019. E você vai conhecer a história de um morador de rua que ganha a vida vendendo livros usados. O meu sonho era eu um dia juntar um dinheiro, como eu estou juntando com maior garra, com maior força, comprar uma casa. Não saia daí, a gente volta já. Não perca no Rio TV Debate, reta final para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O que garante o bom desempenho? Preste atenção nas dicas dos nossos convidados. Maria Clara Reis, estudante. Fábio Vidal, professor de Física do QG do Enem e Pense. Roberto Mazei, professor de Química. E Juliana Sabatini, psicóloga. Aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a conclusão dos trabalhos da CPI instalada na Câmara Municipal do Rio para apurar as causas de 2 desabamentos ocorridos na ciclovia Tim Maia. Os vereadores concluíram que os responsáveis técnicos pela obra descumpriram a legislação ambiental. O relatório final vai ser encaminhado ao Ministério Público. Foram 6 meses de trabalhos. Nesse período, a CPI que investiga os motivos das 2 quedas da ciclovia Tim Maia convocou especialistas e autoridades e realizou uma visita técnica. A ciclovia foi inaugurada em janeiro de 2016. Com seus quase 4 quilômetros, ela liga os bairros do Leblon a São Conrado. O custo da obra foi de aproximadamente R$ 45 milhões. 3 meses após a sua inauguração, ocorreu a primeira queda, que matou 2 pessoas. O segundo desabamento foi em fevereiro desse ano. Na última sessão, os parlamentares aprovaram por unanimidade o relatório final que aponta as possíveis causas das quedas. Licitação sem projeto executivo, ausência de estudo de impacto ambiental, falta de experiência em obra costeira da empresa que construiu a ciclovia, erro no desenho do projeto e um projeto de segurança insuficiente. A CPI também faz recomendações. Uma delas é o envio do relatório ao Ministério Público para auxiliar nas investigações da esfera criminal. O relatório também recomenda estudo aprofundado das ondas costeiras, a avaliação de toda a estrutura da ciclovia, torne obrigatório o fechamento da ciclovia quando houver risco de elevação de ondas e a correção das falhas em toda a extensão da ciclovia. A CPI espera que todas essas recomendações da Prefeitura sejam providenciadas em até 6 meses e que até lá a ciclovia permaneça fechada. Câmara do Rio discute orçamento para a educação em 2019. Comissão Especial de Obras Inacabadas da Câmara ouve secretário municipal de Infraestrutura e Habitação. Vereadores encontram secretários de intervenção federal para discutir resultados das ações na segurança pública do Estado. A Secretaria Municipal de Cultura apresentou na Câmara do Rio o orçamento da pasta para 2019. Durante a audiência pública, os vereadores questionaram a situação das lonas culturais da cidade, que em várias regiões estariam abandonadas. Durante a audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças, a subsecretária de Cultura, Raquel Valença, apresentou as ações realizadas pela pasta em 2018. A Bossa Nova completou 60 anos e na Sala Baden se criou a Casa da Bossa, que tem sido um sucesso internacional de público. Estamos muito satisfeitos com esses resultados. A retomada de equipamentos culturais como o Museu do Carnaval, o aumento da acessibilidade nos equipamentos da pasta, o reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio material foram um dos destaques apresentados. A comissão questionou a atual situação das lonas culturais em várias regiões da cidade. Relacionar as lonas culturais, arenas cariocas que estão em funcionamento e quais lonas culturais serão transformadas em areninhas cariocas em 2019. A Secretaria Municipal de Cultura, ela faz a gestão de 10 lonas e 4 arenas. E todas as 10 lonas e 4 arenas estão em funcionamento. Existe uma previsão para que se possa transformar algumas lonas em areninhas
e essa previsão ela compõe um valor aproximado de R$ 2.200.000. Então, com certeza, isso é uma demanda que a gente pretende discutir na hipótese de um cenário orçamentário e financeiro melhor no ano de 2019. A gente, com certeza, pretende realizar esse objetivo da Secretaria. Com um orçamento previsto de R$ 164 milhões para o ano que vem, a Secretaria Municipal de Cultura anuncia que pretende distribuir cerca de 100 mil vales cultura para alunos da rede municipal de ensino até 2021. O Vale Cultura é uma questão muito delicada porque envolve recursos de grande vulto. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto que deve ser implantado no ano que vem para estudar o seu funcionamento, porque o Vale Cultura é uma questão controversa em todo o Brasil. Até em cidades onde ele já foi implantado, há muitas críticas, sobretudo quanto à transparência do sistema. Então, nós não queremos dar margem a esses erros. Estamos estudando bastante antes da implantação para que seja uma coisa realmente que vá beneficiar a população da cidade e fazê-la usufruir melhor a cultura. Já a Rio Filme, maior produtora de cinema da América Latina, se mantém com um orçamento enxuto e busca se manter com recursos do governo federal. Estamos fazendo um trabalho enorme. Estamos conseguindo acessar dinheiro do Ancine. Queremos fazer agora um arranjo regional, onde a Ancine entra com R$ 3 para cada R$1 que nós colocarmos, para podermos fazer editais para o ano que vem. E você vai ver depois do intervalo, Camelô de Livros. Você vai conhecer um morador de rua que ganha a vida vendendo livros usados. O livro você tem que acariciar o livro. O livro é como você tivesse um brinquedo seu. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. Os materiais gráficos dos candidatos que concorrem ao segundo turno das eleições só podem ser distribuídos até às 10 horas da noite de sábado, dia 27 de outubro. É bom ficar atento porque essa regra também vale para a promoção de caminhada, de carreata, de passeata ou carro de som que transite pela cidade com a divulgação de jingles ou mensagens dos candidatos a serem votados no pleito. Para quem tem dúvidas, a lei especifica que é considerado carro de som qualquer veículo motorizado ou não, além daqueles tracionados por animais. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. No próximo domingo é comemorado o Dia do Servidor Público. A nossa reportagem conversou com funcionários da Câmara Municipal do Rio. Eles afirmaram que não são reconhecidos pela sociedade como gostariam. Jesse passou grande parte da vida entre estas paredes. Ele trabalha como servidor público da Câmara Municipal do Rio há 30 anos. É uma missão. E faz parte da democracia, né? Porque sem o serviço público, sem um Estado eficiente, nós não conseguimos realizar, não conseguimos fazer com que a população, o contribuinte, seja atendido plenamente. A história do serviço público no Brasil começou em 1808, quando a família real se instalou no Rio de Janeiro. Após a proclamação da República, os servidores passaram a atuar nas mais diversas áreas, como administrativa, de serviços à população, saúde e educação. O salário dos servidores vem da arrecadação de impostos.
O funcionalismo público foi regulamentado no dia 28 de outubro de 1939. 4 anos depois, o então presidente Getúlio Vargas decretou a data como feriado do Dia do Servidor. No início não era preciso fazer concurso para ingressar na carreira. Isso só virou lei a partir da Constituição de 88. A Andressa decidiu investir nos estudos e acabou passando em 12 concursos. Optou por trabalhar na assessoria de planejamento e gestão da Câmara. Eu sou administradora e eu queria, de fato, aplicar as práticas administrativas, as funções, né, de planejar, organizar, dirigir, controlar, dentro de um ambiente, um órgão público, para contribuir com a sociedade. Então, eu decidi sair da iniciativa privada e estudar para concurso público. Apesar de tanta dedicação, os servidores públicos não são reconhecidos pela sociedade como gostariam. A maioria do servidor público não ganha tão bem assim como muita gente pensa, né? A maioria absoluta não tem um salário alto, estourando no máximo de 1 a 5 salários mínimos, né? Então, precisa melhorar os salários dos servidores e precisa modernizar o serviço público, né? E sempre ter em mente de que o servidor precisa de treinamento e aperfeiçoamento. O órgão ele pode olhar para dentro e verificar, fazer uma pesquisa de clima organizacional, diagnosticar quais são as necessidades dos servidores públicos, quais são as insatisfações, quais são as forças também, as potencialidades, para que, de fato, ele consiga ter ações, implementar ações para que traga a motivação e a satisfação do servidor público. E, dessa forma, com certeza, de forma integrada, todos os servidores satisfeitos e motivados vai refletir para que a sociedade veja isso dentro da organização. E é hora da gente falar sobre animais domésticos aqui no Câmara Rio Notícias. É o nosso quadro Mundo Pet. Quem resiste à chance de eternizar um momento tão especial com o seu animal de estimação? Fahime, qual que é a expectativa de fotografar um pet? A expectativa de fotografar eles é sempre muito boa, principalmente vindo dos donos deles, né? Porque nem sempre em casa, com os smartphones, eles conseguem fazer uma boa foto, assim como uma foto profissional. A sua história profissional já traduz a sua paixão pelos animais de estimação, né? Sim. Você é dentista, mas largou tudo para poder fotografar esses animaizinhos? Isso. Eu sou formada em odontologia e eu atuei como dentista durante 7 anos. E depois desse tempo eu não aguentei mais e resolvi largar a profissão. E na verdade eu não larguei para ser fotógrafa pet. Eu larguei porque eu não aguentava mais e nesse meio tempo eu tinha um cachorrinho, Luke, que ele estava muito doente, ele adquiriu uma doença chamada hiperadrenocorticismo e ele precisava de alguém ao lado dele 24 horas por dia. Então eu aproveitei esse momento e fiquei cuidando dele. Mas eu sabia que quando ele viesse a morrer, eu ia pirar e ia precisar fazer alguma coisa profissionalmente para não surtar. E também guardar as emoções em foto, né? Exatamente. Foi quando eu comecei a procurar na internet como eu poderia estar fazendo para profissionalizar esse meu hobby, que era a fotografia pet. Agora, como é que a gente consegue garantir o melhor ângulo, por exemplo, de um animal de estimação? A gente sabe que ele é agitado. Aí você vai fazer de que jeito essa fotografia? Sim, exatamente. A primeira coisa que a gente tem que ter é muita paciência. Os primeiros cliques bons nunca são logo no começo. Então, você relaxa o seu cãozinho. Se ele estiver muito agitado, leva para dar uma volta. E aí, atrás ele vai estar mais cansadinho. É bom sempre depois dele ter se alimentado. Você tem que estar num ângulo exatamente com os olhinhos dele. Aliás, os olhos, eles demonstram muito na fotografia de um animal de estimação, né? É o que você pretende captar? Exatamente. Se eles estiverem deitados no chão, por exemplo, o ideal é que você deite no chão também. Caso você não queira deitar no chão por algum motivo, coloque ele num lugar mais alto, ou numa bancada, ou numa mesinha, para você conseguir aquela linha de foco nos olhinhos. A gente vai mostrar agora algumas fotos que você fez profissionalmente. Queria que você falasse um pouquinho dessas fotos. Sim, essa foto agora que vocês estão passando é da gatinha Marie.
É diferente fotografar gatos e cachorros, né? Porque cada um vai ter interesse por um brinquedo diferente, por um petisco diferente. No caso da gatinha Marie, a gente usou uma varinha que os gatinhos gostam muito, que tem uma peninha e um guizinho. E aí ela veio como se fosse atacar esse brinquedinho, por isso que a gente conseguiu essa cena. E eu também configurei a minha câmera para o disparo contínuo, para disparar várias fotos para a gente conseguir essa foto aí. O que você já ouviu de mais curioso em relação à fotografia animal? Então, esse mês, uma cliente minha veio me procurar porque ela comprou uma fantasia de abóbora para o cachorrinho dela, para o Halloween, e ela queria que eu fizesse algumas fotos dele. Essas fotos que a gente mostra aqui durante a sua entrevista, transmitem o que para você? Elas transmitem um amor, a simplicidade que um pet pode trazer pra gente e passar pra gente, e é sempre através do olhar, né? Por isso que eu gosto muito de dar atenção e foco pro olhar dos bichinhos. A técnica é sempre em fundo preto? Não. Em estúdio, sim, pode ser em fundo preto na maioria das vezes, a não ser que meu cliente me peça, eu quero colocar um fundo florido, mas eu prefiro sempre colocar no fundo preto, porque o fundo preto vai destacar o animal, o pet, já que ele é a atração principal, então a gente tem que dar toda a atenção para ele. Qual que é a realização de um fotógrafo, uma fotógrafa como você, que se dedica a um animal de estimação? Qual que é o ápice do seu trabalho? Olha, o ápice do meu trabalho, em primeiro lugar, é eu estar fazendo o que eu mais amo, porque antes eu fazia algo que não me dava essa satisfação. Então, o ápice é eu já estar fotografando, mas também é muito bom quando eu vou entregar um material, um trabalho para um cliente meu e ele fala assim, nossa, essa é a melhor foto dele que eu já tive em toda a minha vida. Levando em consideração que a gente vive aí um período tecnológico muito intenso, né? Sim. Todo mundo tem rede social. A foto de um animal de estimação hoje pode ser muito valorizada, né? Captar aquele momento especial é um desafio para você e também um desejo muito grande do tutor. Exatamente, até porque hoje em dia tem muitos casais que não resolveram mais ter filhos e o filho é o pet. Então eles estão buscando realmente a fazer tudo aquilo que fariam por uma criança para o pet. Então fazem book, né? E não só os donos de pets, alguns donos de aras também me procuram para fotografar cavalos, entendeu? A fotografia pet está bem legal e hoje em dia ela tem se difundido bastante. Tutoriais de moda, você entra hoje num banco, você encontra uma fotografia pet, né? Então ela está crescendo a cada dia mais. Quando você decidiu fazer fotografia em relação ao mundo pet, você pensava que seria um mercado tão bom em tempos de crise, por exemplo? Não imaginaria que estaria tão bom, até porque eu não optei fazer fotografia pet pelo dinheiro, porque senão eu teria continuado na odontologia. Eu resolvi fazer fotografia pet porque eu queria me divertir e fazer algo que eu realmente estivesse gostando. Mas é um caminho. É um caminho. Hoje você tem que tipo de desafio profissional? Qual o animal que você gostaria de fotografar? Então, eu gostaria de fotografar corujas. E eu ainda não tenho nenhuma foto com corujas. Eu até trouxe algumas fotos, porque ainda não tive a oportunidade. Mas o que te atrai, de repente, na imagem dela? Ah, sim, eu acho um animal lindo. Lindo o olhar da coruja. Porque, assim, todas as minhas fotos eu foco no olhar. E o olhar da coruja eu acho sensacional. Fahime, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela sua escolha. Ingrid, é com você. Um morador de rua que sobrevive vendendo livros usados. Isso é o que mostra o repórter Vicente Vetromilli na terceira e última reportagem da série sobre o hábito de leitura. Meu nome é José Marcos de Souza, tenho 56 anos. Estou 3 anos na rua vendendo livro. É exatamente isso que José Marcos faz. Vende livros nessa calçada do Flamengo. Nas primeiras horas da manhã, lá vem ele com um carrinho de supermercado abarrotado de livros usados. José Marcos vai espalhando um a um na lona que abre na calçada. Os moradores vizinhos vão dando as boas-vindas. Com o passar das horas, os primeiros clientes começam a aparecer. Mariana sempre passa pelo local e conhece de perto o dia a dia desse vendedor de livros. Sempre que eu passo, que eu vou para o consultório, que eu volto para casa ou que eu vou para qualquer atividade que eu faço por aqui, ele está aqui sempre fazendo os melhores cumprimentos, né?
A psicóloga levou um livro e ganhou o sorriso do simpático vendedor de rua. Que ele tem um propósito para isso. Então, o que ele faz aqui tem algo maior também. Além de incentivar as pessoas que passam, de inspirar essa energia de amor, de alegria que ele tem. O José Marcos passa 15 horas vendendo livros. Ele quase sempre consegue vender metade dos títulos. Tem dias que sobram poucos, mas quando não vende quase nada, ele fica feliz do mesmo jeito. Mesmo que eu tenha vendido só 3 livrinhos, eu fico feliz. Sabe por causa de quê? Porque vem 3 almas gêmeas que vêm comprar livro. José Marcos não vende livros por acaso. Ele também adora ler os livros que ganha. E tem até um escritor que mais gosta. Meu escritor favorito é Carlos Drummond de Andrade. As palavras dele acho que me consolam. Ele não só tem bom gosto, como também bons títulos para vender. Atualmente tem no estoque 150 livros. Agatha Christie e José Lins do Rego estão entre as obras. Este médico já conhece o vendedor de longa data e, quando pode, doa livros para o quase amigo. Acho que ele faz um trabalho nobre, né? E luta com dificuldade. Eu tenho o maior prazer em ajudar e comprando, e às vezes doando algum livro para ele. O trabalho de José Marcos é reconhecido por quem passa pela Praia do Flamengo, mas ele diz que sofre muito preconceito por ser um morador de rua e faz um apelo. Quando uma pessoa joga um ovo em cima de um livro, está me machucando. Quando uma pessoa tiver de jogar um ovo, não joga em cima do livro, joga em cima de mim. A vida desse livreiro de rua é assim mesmo, mas nada tira a alegria e o entusiasmo de José Marcos. Ele ama vender livros e tem uma meta com todo esse esforço. O meu sonho era eu um dia juntar um dinheiro, como eu estou juntando com maior garra, com maior força, comprar uma casa. O dia já está quase terminando. Os livros são recolhidos um a um e colocados de volta no carrinho. Amanhã começa tudo de novo. Meu sonho é o livro. Eu vivo desse livro. Você não pode jogar fora. O livro você tem que acariciar o livro. O livro é como se tivesse um brinquedo seu. É um grande conhecimento da vida. É assim que você aprende a viver, a crescer. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.